E se eu te disser que One Piece não é uma história sobre piratas, porém sobre uma mentira contada ao mundo inteiro? Por mais de 25 anos, Eiichiro Oda vem escondendo pistas em cada arco, cada personagem, cada detalhe aparentemente insignificante. Nada em One Piece é por acaso, nenhuma ilha existe sem um motivo, nenhum personagem aparece sem propósito. E hoje você vai entender porque essa é uma das histórias mais complexas já criadas nos animes. Você já observou que o anime One Piece começou como uma aventura simples, porém se transformou em algo muito maior. Uma história sobre sonhos esmagados, povos apagados da história e um mundo controlado pelo medo. Enquanto muitos veem apenas lutas e piratas, existe uma narrativa profunda sobre liberdade, poder e sacrifício. E quando você entende isso, One Piece nunca mais é o mesmo. O anime fala sobre escravidão, genocídio, censura e controle de massas. Tudo isso escondido atrás de cores vibrantes e personagens carismáticos. O autor Eiichiro Oda criou um mundo onde o verdadeiro vilão não é um personagem, é o sistema. E é por isso que a história de One Piece é tão absurdamente complexa. Neste vídeo vamos falar sobre a complexidade do anime One Piece. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha e vem se tornar membro do nosso canal para ter acesso a mais vídeos. Vários vídeos de One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, dentre outros animes que vamos trazer aqui no canal É Hora de Animes. Sem delongas, vamos ao vídeo. O quê? One Piece não é apenas um anime sobre piratas. À primeira vista, pode até parecer uma aventura simples, colorida e cheia de humor. Um garoto estica o braço, monta uma tripulação e sai pelo mar em busca de um tesouro lendário. Porém, essa é apenas a superfície. Por mais baixo dessa fachada divertida, Eiichiro Oda construiu uma das narrativas mais complexas, profundas e bem planejadas das histórias dos animes e mangás. Que estranho, aquele ali é o sinal do Usopp. Como assim? Eu não me perdi! Como é que esse palácio ficou tão longe? Deve ser pra lá. É onde tinha fumaça. Não, era pra cá. O quê? Marinheiros? Volta e vira à direita, não é pra esse lado. O quê? Mas pra qual direita? O que torna One Piece tão especial não é apenas sua longevidade ou um número absurdo de episódios, é a forma como cada detalhe da história se conecta. Nada está ali por acaso. Personagens apresentados há mais de 20 anos voltam a ser relevantes. Frases ditas em tom de piada se transformam em pistas cruciais para o futuro da obra. Ilhas que pareciam apenas cenários exóticos se revelam peças importantes de um quebra-cabeça global. A complexidade de One Piece começa pelo seu mundo. Eiichiro Oda criou um planeta vivo, dividido por oceanos, ilhas geográficas impossíveis e sistemas políticos extremamente bem definidos. Temos o governo mundial, que aparenta ser uma força de ordem, porém que esconde segredos sombrios, apagou 100 anos da história e mantém o mundo sob controle através do medo, da censura e da manipulação. Ao mesmo tempo, existem os piratas, que não são apenas vilões ou heróis, mas indivíduos com sonhos, ideologias e passados profundamente humanos. Luffy! Vou arrancar a cabeça de 400 milhões! Não, eu é que vou! Não vou deixar! Fiquem firmes! Outro ponto que eleva a narrativa é a forma como temas adultos são tratados dentro de uma obra shonen.
One Piece fala sobre escravidão, racismo, genocídio, corrupção, fome, autoritarismo e desigualdade social. O arco de Along Park, por exemplo, não é apenas sobre derrotar um vilão, mas é sobre opressão racial e liberdade. O arco de Dressrosa é uma crítica direta à ditadura disfarçada de governos benevolentes. Já em Sabaody, somos apresentados de forma brutal à hierarquia social do mundo, onde algumas pessoas simplesmente valem menos do que outras. E tudo isso é contado sem perder a identidade da obra. O humor continua presente, as lutas são empolgantes e os personagens carismáticos, porém um peso emocional está sempre ali. One Piece sabe fazer o espectador rir em um momento e chorar no outro. Histórias como as de Robin, Lau, Brook ou Sanji não são apenas tristes por serem tristes, mas porque refletem dores reais, abandono, perda, solidão e a busca por pertencimento. Não, peraí! Ela não defendeu ele! Ela vai transformar o chapéu de palha em pedra! Luffy, eu sempre acreditei que você ia chegar aqui vivo. Nunca duvidei. Pega. É a chave das algemas do seu irmão. O quê? Olhem! Esse é o... A estrutura narrativa também é um dos maiores trunfos de One Piece. Eiichiro Oda trabalha com o conceito de plantar e colher, como poucos autores. Elementos apresentados no início da obra só fazem sentido centenas de capítulos depois. O século perdido, Joy Boy, o significado do D, as armas ancestrais e o próprio One Piece são mistérios que se entrelaçam lentamente, criando uma sensação constante de descoberta. Cada nova revelação não responde apenas perguntas, mas levantam outras ainda maiores. Além disso, One Piece não gira apenas em torno do protagonista. Luffy é o coração da história, porém o mundo não para quando ele não está presente. Existem conflitos acontecendo em paralelo, personagens evoluindo fora da tela e consequências reais para os eventos. A queda de um Shichibukai, a derrota de um Yonkou ou a revelação de um segredo histórico afetam todo o planeta. Isso dá à obra uma escala épica, quase como uma grande saga mitológica. Outro aspecto impressionante é como Oda trabalha o conceito de liberdade. Cada personagem tem sua própria ideia do que significa ser livre. Para Luffy é poder viver do jeito que quiser. Para outros é liberdade, seu povo, ou libertar uma nação, proteger alguém importante ou simplesmente sobreviver em um mundo cruel. Esses sonhos entram em choque com um sistema que tenta controlar tudo, e é nesse conflito que One Piece encontra sua força narrativa. Mesmo após mais de 2 décadas, a obra continua relevante, surpreendente, emocionante e também impactante. Poucos animes conseguem manter consistência por tanto tempo sem perder qualidade. One Piece não apenas resistiu ao tempo, como evoluiu com ele. A história amadureceu e os temas ficaram mais densos e as consequências mais pesadas. No fim das contas, a complexidade de One Piece não está apenas em seus mistérios ou teorias, mas na forma como ele reflete o mundo real através de fantasia. É uma história sobre sonhos em um mundo que tenta esmagá-los, sobre rir mesmo diante da tragédia, sobre acreditar que a liberdade vale qualquer sacrifício. E talvez seja por isso que depois de tantos anos, One Piece ainda não é apenas um anime. É uma jornada, uma história que cresce junto com quem acompanha e um lembrete de que, enquanto houver sonhos, o mar nunca deixará de ser explorado. Se existe algo que transforma One Piece em muito mais do que um anime de aventura, são os seus mistérios. Eiichiro Oda não construiu apenas uma história longa, ele construiu um quebra-cabeça gigantesco, onde cada peça é revelada aos poucos.
ao longo de décadas e onde cada resposta gera novas perguntas ainda maiores. Já percebeu que o One Piece tem toda essa complexidade? Um anime que tem longevidade, que consegue se manter até hoje por mais de 25 anos e tem o maior mistério de todos, que é no caso o One Piece. Fãs do mundo inteiro tentam entender o que exatamente é este tesouro. Oda já deixou claro que não se trata de algo simbólico como a amizade ou a jornada em si. O One Piece é algo físico, concreto, capaz de mudar o mundo, e isso por si só já diz muito. Se o tesouro tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo, então ele está diretamente ligado à estrutura do planeta, à história apagada e ao sistema que governa tudo. E por isso que One Piece é um ótimo anime. Ou seja, One Piece não é só um anime ou um mangá, é uma obra complexa, cheia de mistérios, construção de mundo, personagens profundos e uma história que se conecta capítulo após capítulo. Eiichiro Oda criou um universo onde nada é por acaso e cada detalhe pode esconder uma grande revelação. Se você ama One Piece, curte teorias, análises, curiosidades, arcos como o Ano e também a Guerra de Marineford e quer entender por que essa obra é considerada uma das maiores da história dos animes e mangás, então você está no lugar certo. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta sua teoria favorita e compartilha com aquele amigo que também é nakama. Assim o algoritmo entende que esse conteúdo merece chegar a mais fãs de One Piece. Nos vemos no próximo episódio, porque a jornada rumo ao One Piece ainda está longe de acabar.